Boa tarde a todos os presentes. Nós vamos nos encaminhar para as atividades desta tarde. Antes, porém, nós vamos fazer um agradecimento muito oportuno. Em nome das coordenadoras da mostra de pesquisa, as doutoras Graziele e Poliana Ribeiro, agradecem aos mais de 300 pesquisadores que submeteram seus trabalhos à pesquisa a esse evento, não medindo seus esforços em se deslocar das suas cidades, dos seus trabalhos, das suas universidades, para estarem aqui presentes nesses dias de tanto aprendizado, trocas e bons encontros. O agradecimento também aos 183 parceiristas, dentre mestres, doutores, pós-doutores, que compuseram o corpo científico do evento, com muita presteza, muita criticidade e dedicação a este processo. O agradecimento às coordenadoras de sala, integrantes das bancas, assim como todos aqueles e aquelas que vieram apreciar o evento, engrandecendo com as suas participações. Muito especialmente a coordenação da mostra de pesquisa, em nome das doutoras Graziele e Poliana, agradecem ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em especial na pessoa da desembargadora Salete Somariva e de sua equipe e do CEVID, pela belíssima parceria. E a fim de proporcionar uma ampla participação de todos nas mostras, nós temos 10 salas que atuam simultaneamente, apresentação de trabalhos, conforme o quadro de horários que nós estamos exibindo sempre, dispostos na tela e que desde as 13h30, no seu retorno à tarde, já iniciaram os seus trabalhos. Esta mostra de pesquisa acontece de modo simultâneo, como eu disse. Desse modo, nós tivemos a abertura na manhã de hoje, com 2 salas, com apresentações, e os convidamos a participarem também. Dito isso, nós retornamos aos trabalhos nesta plenária, convidando para compor a mesa a excelentíssima senhora delegada Patrícia Zimmermann Dávila, com o nosso agradecimento através de uma salva de palmas. Ela é coordenadora das delegacias especializadas em criança, mulher e idoso de Santa Catarina. Convidamos também a senhora Isabel Matos, nosso agradecimento também, nosso aplauso. Ela é líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, do Núcleo de Florianópolis, do Grupo Mulheres do Brasil, e são palestrantes do painel 2, Diretrizes para Investigação, Processamento e Julgamento de Gênero. Para coordenar os trabalhos desta mesa, o prazer em anunciar, convidando e agradecendo com a salva de palmas o excelentíssimo desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo. Patrícia Zimmermann Dávila é delegada de Polícia Civil, atua como coordenadora estadual das Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso e de Políticas Públicas voltadas ao atendimento LGBTT de Santa Catarina. É mestre em Ciência Jurídica pela Univale e especialista em Direito Penal e Processual Penal pela FURB, Blumenau, e professora da Unidave e na Academia da Polícia Acadepol. Isabel Matos é empresária na região da Grande Florianópolis, atua na área da saúde e desenvolvimento de pessoas há mais de 20 anos, é consultora de cultura organizacional, analista comportamental, especialista em desenvolvimento de talentos, engajamento de equipes, gestão sistêmica e resolução de conflitos. Ela faz parte da coordenação do Núcleo de Mulheres Empresárias da Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis. É líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, do Núcleo de Florianópolis, do Grupo Mulheres do Brasil. Integra ativamente a BPW de Florianópolis, Business Professional Women, Organização Internacional de Mulheres ligada à ONU, que trabalha em prol da equidade e independência econômica de mulheres no mundo inteiro. É conselheira, através da BPW, da Comissão Municipal dos Direitos da Mulher em Florianópolis. Eu passo a palavra ao desembargador Júlio César. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Aceitei o convite da nossa querida desembargadora Salete Somariva. Tive o prazer de estar com ela e trabalhar há alguns anos. E como vocês estão vendo, o trabalho dela é excepcional e conta, logicamente, com o apoio de todos vocês, de todos os órgãos aqui envolvidos. Eu não vou tomar tempo, serei bastante breve, porque nós temos aqui 2 palestrantes em áreas muito interessantes, como a delegada Patrícia Zimmermann Dávila e da senhora Isabel Matos, cujos currículos foram lidos aqui pelo mestre de cerimônias. Então, passo a palavra.
Quem começa? A senhora começa? A doutora Patrícia Zimmermann Dávila, que é delegada de polícia e atua na área da infância e juventude e também violência contra as mulheres. Alô, boa tarde, desembargador Júlio. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento, a todas as autoridades que aqui se fazem presentes. Doutora Isabel, prazer tê-la aqui como colega desse momento. Quero cumprimentar todas as senhoras e senhores que aqui se fazem presentes e hoje eu tenho o privilégio de ter na plateia o delegado Aldo Pinheiro Dávila, que é meu esposo, e é muito bom poder palestrar para pessoas que a gente conhece. Vejo aqui também amigas do Conselho de Direitos da Mulher, do CEDIM, vejo pessoas da minha cidade de origem, Rio do Sul, vejo pessoas conhecidas pelas minhas andanças no Estado, com quem já pude trabalhar. Me chamo Patrícia Maria Zimmermann Dávila, sou mestre em Ciência Jurídica, professora dos cursos de formação e da pós-graduação da Academia da Polícia Civil, delegada de Polícia de Entrância Especial, com mais de 20 anos de atuação. Venho apresentar aqui hoje para as senhoras e os senhores algo que nós temos procurado melhorar cada vez mais, que é o olhar de gênero na investigação criminal. Eu acho que não está ligado aqui. Perfeito. Deu. Obrigada. Obrigada. Quando nós falamos de olhar de gênero na investigação criminal, nós vamos trabalhar especificamente na atividade da apuração da autoria, materialidade e circunstâncias de uma infração penal, que é o trabalho executado pelas polícias judiciárias, no âmbito do Estado, as polícias civis, e no âmbito da União, a Polícia Federal. Também envolve a atuação do Ministério Público na persecução criminal e do Poder Judiciário no julgamento. Então, antes de nós trabalharmos com relação ao olhar de gênero especificamente no local de crime, nós temos sempre como pressupostos, primeiro deles, o acolhimento da mulher em situação de violência doméstica familiar em local apropriado, especializado. E aí nós falamos muito na escuta atenta, qualificada, não julgadora. Por isso que a Polícia Civil tem feito um mapeamento e diagnóstico de todas as delegacias de proteção à mulher no estado de Santa Catarina, as centrais de plantão policial e as comarcas onde não é sede especializada, para que nós possamos adequar o nosso espaço e lá faça o acolhimento. Essa diretriz, ela vem tanto da Lei Maria da Penha, como da Convenção Interamericana para a Erradicação de todas as formas de violência contra a mulher. Essa mulher, ela precisa ser acolhida em local apropriado, onde ela possa relatar a sua situação de violência, e para uma vítima que já sofreu toda a violação que ela sofre dentro do seu lar, o momento em que ela vai relatar esses fatos precisa ser um momento, um local acolhedor. No momento em que se faz esse acolhimento, a vítima precisa ser orientada de forma clara, de forma objetiva, de forma transparente, de todos os passos seguintes da investigação criminal. Ou seja, o que vai acontecer após o rompimento daquele ciclo de violência. A vítima precisa ter noção de como se desenvolverá o inquérito, a importância da sua participação ativa na investigação, denunciando as violações de medida protetiva de urgência, o descumprimento dessa medida e eventuais situações que vierem a acontecer em seguida. Quando a gente fala em investigação criminal, quando a gente fala em acolhimento de mulher, o foco principal dessa investigação, o foco principal do trabalho da Polícia Civil, tem que ser a proteção integral dessa mulher. O nosso objetivo, em primeiro momento, é estabelecer um vínculo de confiança, é ter atenção com os fatores de risco e identificar as situações em que ela possa ter o agravamento dessa situação de violência. E nós temos case de sucesso no Estado, desembargador. Chapecó foi um exemplo claro para nós. Chapecó, nós vimos com um índice de 8, somando com o ano anterior, passavam-se de 15 feminicídios,
e com cumprimento de 86 mandados de prisão preventiva, durante o curso do inquérito policial, foram zerados os índices de feminicídio. Então, só chegamos a Chapecó a zerar os índices de feminicídio com a prisão preventiva do seu agressor. E aí, um outro lado que a gente tem que observar. Nós sabemos que, para a legislação penal e processual penal, a liberdade é a regra. A prisão, ela é a exceção. Quando nós falamos de violência de gênero, quando nós falamos de violência doméstica e familiar, a regra tem que ser o inverso. Porque, muitas das vezes, a única maneira de se manter viva uma mulher é com a prisão preventiva do seu agressor. Então, quando se fala de crimes praticados em violência doméstica e familiar, crimes praticados por questão de gênero, nós temos que romper o paradigma, ou seja, a liberdade deixa de ser a regra e a prisão passa a ser a regra. Porque esse autor de crime, nos 43 feminicídios, 44 com o caso de Blumenau dessa manhã, nos mostram que esse homem violento e agressivo, ele não importa em tirar a própria vida e ele não importa em perder a sua liberdade. Nesse sentido, então, trabalhando ainda com a forma da investigação, com a questão do acolhimento, é importante que a mulher, não só no momento em que ela faz o boletim de ocorrência, não só no momento que ela é acolhida, em que ela é orientada, ela passe a tomar conhecimento de todos os passos da investigação criminal. É direito à vítima ter esta informação e é dever nosso comunicá-la de todos os passos seguintes ao boletim de ocorrência. Nós trabalhamos já nos cursos de formação, eu comentava isso com o desembargador no início, de todas as carreiras da Polícia Civil, tem um módulo investigação policial de crimes de violência doméstica e familiar e crimes de violência sexual praticados contra mulheres. Eu sou professora dessa cadeira, leciono especificamente para os alunos delegados de polícia, também leciono para escrivães, agentes e psicólogos, mas a minha prioridade é a turma de delegados. Nós temos outros professores dessa área. E lá nós procuramos trabalhar no primeiro ponto, na questão do acolhimento. Por quê? Porque delegados, escrivães, agentes e psicólogos policiais civis que atendem essas mulheres, eles têm que adotar comportamento em que, de maneira alguma, ocorra a discriminação dessa mulher ou qualquer atitude de culpabilização da vítima. Nós já sabemos, eu acredito que talvez a doutora Isabel vá falar disso, que a mulher que sofre violência doméstica e familiar, ela já faz um autojulgamento desde o início do ciclo da violência. Ela procura uma responsabilidade nela, naquela postura daquele agressor, ela se sente responsável por manter a harmonia do lar, ela tem vergonha em denunciar os atos de violência que ela é submetida dentro de casa, e a partir do momento que ela procura o Estado, ela tem sim que receber o melhor acolhimento. Além disso, ainda trabalhando no amparo dessas vítimas, é necessário que sejam disponibilizados a ela todos os recursos assistenciais para que ela e seus filhos possam manter as suas subsistências livre do convívio daquele agressor. Conversava antes com o doutor Ricardo a respeito da importância do trabalho do aparelho socioassistencial do município. E ontem nós tivemos um caso claro aqui na capital, onde nós da coordenadoria, com a 6ª Delegacia de Polícia e a equipe do CEVID, trabalhamos num acolhimento de uma mãe com 2 filhos que estava numa situação de violência e ela precisava do abrigo. Nós tínhamos o abrigo inicial para ela e não tínhamos para a criança. Quando nós conseguimos, primeiro para uma criança, conseguimos com ela, e essa mãe e essas filhas vão para o mesmo local. A família tem que permanecer unida. E por que a importância do acompanhamento socioassistencial? Porque nós temos um número muito grande de mulheres que retornam ao convívio com o agressor. É um desafio nosso da Polícia Civil, é um desafio do Ministério Público, eu vejo aqui a doutora Lilian do Poder Judiciário, é um desafio muito grande trabalhar com essa vítima, muitas vezes do crime de ação penal pública condicionada, em que ela se mantenha firme no propósito de processar o seu agressor. Por quê? Porque a mulher vítima de ameaça, muitas vezes, ela faz o boletim de ocorrência, não representa. Muitas das vezes, ela representa na audiência de conciliação prevista na Lei Maria da Penha, ela desiste e volta atrás.
atrás, e esse retorno ao convívio do agressor pode estar ligado a 2 fatores: dependência econômica, isso é fato, e a dependência emocional dessas mulheres, isso também é fato. Durante a investigação policial, aqui nós já trabalhamos com o inquérito policial instaurado, nós temos que usar todos os métodos e técnicas que vão, num primeiro momento, nos apresentar os sinais de risco, para que esse delegado de polícia, que presida esse inquérito policial, possa ver o momento exato de representar por uma prisão preventiva. O Ministério Público tem dado seus pareceres de pronto, é muito ágil nesse parecer, e os juízes estão muito rápidos. Todo o retorno que eu tenho da ponta, desembargador, é que nas comarcas os juízes dão prioridade para esses pedidos. E aí eu volto ao case de sucesso de Chapecó. 86 homens presos preventivamente, 1 ano e 2 meses sem crimes de feminicídio. Nessa investigação, as técnicas e as ferramentas elas devem ir além do simples relato da mulher. Mesmo que o crime não deixe vestígios materiais no local do crime, não deixe vestígios no corpo dessa vítima, nós temos que trazer para esse inquérito outros elementos que possam ir além do depoimento dessa mulher. Porque senão fica no inquérito, depois no processo crime, a palavra de um contra o outro. E esses vestígios nós temos que buscar por quê? Porque o conjunto probatório tem que ser sólido o suficiente para que esse agressor não reste impune da ação penal. Agora eu vou falar o tema especificamente da fala de hoje à tarde. Eu vou abordar a questão da perspectiva de gênero na cena de crime. Aqui nós temos uma cena de crime. O que nós vemos no local quando a gente chega e encontra o corpo dessa mulher? A placa número 1 identifica, muitas das vezes, o objeto usado para conseguir o seu intento. Aqui nós temos um martelo. A placa número 2 identifica a posição do corpo encontrado no local do crime. A placa número 3, não sei se está bem claro ali, mas é os vestígios de sangue que aquele corpo deixou no local do crime. O local do crime nos diz muito, e a análise apurada do local do crime diz mais ainda. A investigação de um crime de feminicídio passa obrigatoriamente pela questão da compreensão dos fenômenos de gênero naquele local e naquele corpo. Um feminicídio, facilmente, ele é abordado como homicídio. O feminicídio ele pode ser analisado facilmente como homicídio. Mas o homicídio, para se caracterizar um feminicídio, precisa dessa análise apurada. Então, nessa investigação, todos os policiais que atuam na investigação, todos os peritos de localística, têm que estar aptos a investigar o que a vista normalmente não enxerga, que são os sinais de gênero. Os sinais de gênero naquele corpo, os sinais de gênero naquele local. E aí o primeiro ponto, a alteração de local de crime é o que normalmente prejudica e muitas das vezes não há como recuperar esse prejuízo na investigação policial. Por isso que a alteração de local de crime por qualquer policial ou por qualquer outra pessoa que tenha acesso àquele local, tem que haver a responsabilização criminal. E existe um tipo penal para isso. Tá certo? Bom, iniciando com os indícios. Tá? Primeiro deles, o resultado do crime pode trazer para o agressor em termos de recompensa ou benefício. Isabel, o que é recompensa e benefício? Então, vamos falar da questão do papel do masculino e feminino dentro de uma sociedade. Nós vimos muitas vezes que, na busca de autoafirmação desses homens, eles pouco se importam em tirar ou não a vida daquela mulher, porque o que importa para eles é manter a superioridade masculina ante a inferioridade feminina. E ainda veem a mulher nessa relação de poder como alguém abaixo deles. Então, o autor desse crime, ele busca, sim, uma recompensa pessoal, nem que seja a sua autoafirmação na posição de superior em relação a essa mulher.
E esses homens, quando são interrogados, né, seja extraoficialmente ou seja no interrogatório oficial, eles se reportam a nós como a minha mulher. Não é nem a minha ex-mulher, não é nem a mãe dos meus filhos, não é nem a minha ex-companheira, é a minha. Então, eles veem claramente essa mulher como objeto, como propriedade sua, em que eles não medem esforços em levar a cabo esse feminicídio e manter a sua superioridade. Local de crime, tá? Como indícios, nós temos também vários vestígios que mostram, né, que há uma violência anterior. Então, todos aqueles inquéritos que a gente tem feito hoje com 44 vítimas de feminicídio, confirmando agora o caso de Blumenau como esse tipo penal, nós vemos que há, no mínimo, um relato anterior ou um vestígio anterior de uma violência que pode ser moral, física, sexual, patrimonial ou psicológica. Todos os doutrinadores que abordam o ciclo de violência são claros em especificar que o feminicídio não é a única forma de violência. Ela inicia com o controle, ela inicia com a ameaça, ela inicia com o constrangimento, ela inicia com a humilhação e termina o ápice da violência no nível máximo de tensão é com a morte dessa mulher. Então, são fatores que têm que ser observados na investigação. Se a vivência em meio cultural ou familiar prevalece a desigualdade de gênero através da dominação ou subordinação da mulher. Não são poucas as investigações que mostram que aquele autor vem de uma família ou vive num meio social, onde é comum essa hierarquização entre homens e mulheres e a ocorrência de violência doméstica e familiar como autoafirmação dessa hierarquização. No momento em que se busca o rompimento desse vínculo familiar, no momento em que se busca equiparar os papéis de homem e mulher dentro dessa união, nós temos o agravamento da violência. A ocorrência de violência simbólica através de valores e sinais imposições que consolidem a dominação da mulher pelo agressor. Então, vem aquela situação, a mulher não vai em determinado local porque o seu companheiro não quer que ela esteja lá. Não conversa com as pessoas porque o companheiro vai desaprovar. Não vive, não participa do ambiente de trabalho porque aquela relação de dominação não permite que ela tenha uma vida além daquela vida conjugal. E isso nos aparece na investigação, esses vestígios anteriores. A ocorrência de separação recente e problema com guardas de filhos. Muito foi comentado com relação àquele caso aqui de São José, de uma funcionária da CONCAP que estava com medida protetiva de urgência e que foi esfaqueada pelo seu agressor aqui na prainha. Eu acho que a plateia deve ter ouvido falar nesse caso da imprensa. Naquele caso, a vítima realmente tinha uma medida protetiva de urgência. Naquele caso, a vítima, a primeira denúncia que chegou na delegacia de polícia não foi por parte dessa vítima, foi através de uma denúncia anônima. O primeiro inquérito policial instaurado foi contrário à manifestação expressa dela de que não queria fazer nada. Ela relatou que o agressor batia, ela relatou que o agressor era violento, ela relatou que o agressor a ameaçava, tinha arma de fogo, mas isso era um problema dela e ela nada queria fazer. Foi instaurado inquérito policial para apurar eventual crime de lesão corporal, apesar de que ela não compareceu ao IML, então a questão da comprovação material da lesão prescindia desse exame médico legal, não haviam vestígios aparentes no momento do registro de ocorrência, mas daí há uma investigação também pelo porte ilegal de arma. No curso dessa investigação, houve um outro episódio de violência, e eu vejo que aqui nós temos policiais militares, ela acionou o 190, a guarnição foi no local. No momento que ela foi atendida pelos policiais militares, ela disse que aqueles fatos não eram bem assim, que as coisas não tinham acontecido daquela forma. Foi feito um termo circunstanciado por falsa comunicação de crime, porque esse comportamento caracteriza uma falsa comunicação de crime. E o procedimento tomado é o procedimento padrão. Num terceiro momento, ela vai à delegacia de polícia e relata que ele vem ameaçando essa mulher e que ela se sente intimidada.
aí é feito um novo boletim de ocorrência ao pedido de medida protetiva e ao deferimento da medida protetiva. E a informação que nós tínhamos era que a medida protetiva estava sendo cumprida. No dia em que ela morreu, ela, de comum acordo, foi conversar com ele a respeito da guarda de filho, partilha de bem e pensão alimentícia. Não há meios para o Estado botar um policial, seja civil ou militar, do lado de cada mulher que esteja com medida protetiva de urgência. Nós precisamos que elas sejam parceiras nessa ação e que denunciem o quebramento da medida e que não procurem o agressor e que não quebrem essa medida protetiva de urgência. No dia da conversa não houve o acordo. Ela saiu do local e andou de ônibus até São José, de comum acordo com ele, foi conversar no local ermo, e lá ele sacou a faca que trazia consigo e conseguiu esfaqueá-la, né? Então, a participação efetiva dessa mulher, quando está com medida protetiva de urgência para observação e comunicação dessas violações da medida, ela é importante para que a gente trabalhe como prevenção ao feminicídio. Tá? Então, a ocorrência recente, problemas de separação e guarda desses filhos, é o momento máximo do ciclo de tensão. Por quê? Porque esse homem pode, num primeiro momento, aceitar facilmente a separação. Ele pensa que essa vítima vai voltar a conviver com ele. E quando ela não volta, aí nós começamos a ter essa identificação do agravamento da violência. Outra situação que conduz para a comprovação de um feminicídio é os casos de desaparecimento anterior ou incomunicabilidade dessa vítima. Acontece, muitas das vezes, a vítima desaparecer e, depois de alguns dias, localizar o seu corpo em algum lugar. Eles abandonam em local ermo, eles enterram em valas comuns, eles tentam desaparecer com o corpo da vítima. E outro sinal frequente é o desaparecimento do parente após o evento. O suspeito de Blumenau empreendeu fuga, o pessoal já está no seu encalço tentando localizá-lo. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos vestígios do crime de feminicídio. Primeiro deles, tá? Análise do corpo da vítima. Todos nós que trabalhamos na Polícia Civil, nós usamos um ditado de que o corpo fala. E o corpo nos fala muito. Então, os vestígios, tá, de sinais de violência física vão demonstrar a crueldade e a brutalidade como aquela mulher foi morta. E ela não morre com um tiro no peito ou na cabeça. Ela morre com 5, 6, 7, 23 facadas. Ela só morre com golpes de marreta na cabeça. Né? O corpo dela, muitas das vezes, é mutilado. Tá? Então, essas lesões, essa brutalidade, essa crueldade, nós conseguimos já identificar com a análise do corpo dessa vítima. O feminicídio, ele pode ser o feminicídio íntimo e pode ter o feminicídio de natureza sexual, e a doutrina mostra isso. Em muitos dos casos, essa vítima, antes de ser morta, ela é estuprada. Então, se eu tenho no local do crime um corpo de uma mulher, ele não é somente um corpo de uma mulher. Ele pode ir muito mais além e me mostrar que aquela mulher, além de morta, ela foi vítima de estupro antecedente. Ou foi violada sexualmente após perder a sua vida. Também nós buscamos nas investigações os registros oficiais, tá, de denúncias de violência familiar ou de gênero, ou também relatos para particulares dessa existência dessa violência contra algum dos suspeitos. Então, quando se tem um suspeito de feminicídio, há sempre a busca ativa desses relatos, dessas informações. E vamos voltar com aquela frase, o corpo da vítima fala sim. Nós, além de vermos a lesão que causou a morte daquela mulher, nós temos que verificar a existência de lesões anteriores. Tempo da lesão, tipo da lesão, local da lesão. Então, tem vítimas de feminicídio que elas apresentam cores de hematomas diferentes em seu corpo e demonstram o quê? Que aquela mulher vinha sendo agredida muito tempo antes de perder a própria vida. Eu lembro de um dos feminicídios que eu atendi, a vítima tinha 23 facadas, 3 mordidas e lesão de todas as cores pelo corpo inteiro.
que eu vi naquele corpo no IML? Que aquela mulher vinha sendo submetida a uma situação de violência, ela vinha sendo agredida por seu companheiro, e tinha um histórico de que eles estavam rompendo o vínculo afetivo, estavam rompendo a relação, e no ápice do ciclo de violência, no ápice da tensão, ele esfaqueou 23 vezes aquela mulher, além de agredi-la fisicamente, além de dar as 3 mordidas do seu corpo. E esses são sinais de que aquilo não é um homicídio, que aquilo é um feminicídio, que aquela morte foi praticada por questões de gênero, tá? Como é que essa mulher morre? Lembra da cena de crime do slide anterior? Nós tínhamos lá um martelo. Essa mulher vai morrer com golpes de faca, golpes de martelo, esganadura. O agressor utiliza o objeto que ele tem em casa, o objeto que ele tem em mãos, para tirar a vida da sua companheira. Se ele tiver uma arma de fogo, ele usa uma arma de fogo. Mas dificilmente ele vai comprar uma arma clandestina, preparar aquele feminicídio para matar aquela mulher. Não, ele mata com o que ele tiver em casa. Nem que para isso ele use as próprias mãos, tá? Local de crime também nos diz muito. Sempre que nós chegamos no local de crimes e nós vimos sinais de violência simbólica, ou seja, destruição de móveis, destruição de portas-retratos, computadores, celulares, fotografias rasgadas, maus tratos de animais, isso é um sinal de gênero. Olhar um local de crime, um local desalinhado de crime, em que houve uma luta corporal e que culminou com a morte de uma pessoa, é diferente de olhar um local praticado com perspectiva de gênero. Esse autor, antes de matar essa mulher, ele mata o bichinho de estimação, ele rasga os retratos que ela tem com as pessoas que ela gosta, ele quebra todos os meios que ela usa de comunicação com o mundo exterior, ele destrói móveis, ele quebra os objetos dentro de casa numa posição de superioridade. Aí nós voltamos para aquela questão da posição do homem para com a mulher, na posição hierárquica, e ele culmina com a morte daquela mulher. Então, chegando no local de crime, olhando aquele local desalinhado, a perícia e a investigação tem que analisar se aquele desalinho é um local de homicídio ou é um local de violência de gênero. E aí nós temos o feminicídio, tá? Bom, eu acho que eu fui muito rápida na questão da apresentação. Trago aqui alguns números de estatística desse ano. Até 8 de outubro desse ano, foram feitas 3.886 prisões em flagrante delito. Essas prisões em flagrante delito foram até quinta-feira à noite da semana passada, o número hoje já é muito superior. Aqui não estão computados os presos preventivos de inquérito policial, os presos em decorrência de sentença penal condenatória. Então, o número de prisão pode ser muito maior. Muito falei aqui com relação aos indicativos de violência de gênero. Falei para vocês a questão do local do crime, o corpo da vítima, o que a gente deve observar. E ontem, né, lendo os noticiários, eu me deparo com essa notícia, do jornal Notícia do Dia, que diz o seguinte: uma garota de 13 anos foi resgatada pela polícia em uma área de mata fechada na Guarda do Ibaú, em Palhoça. O suspeito, Plácido Cardoso, de 51 anos, é vizinho dela e está foragido. Ele manteve a menina em cárcere privado por mais de 2 meses. Foram 70 dias levantando informações e indo atrás de possíveis cativeiros. O homem se escondia no meio da mata com a garota e mudava de local para despistar a polícia. No último domingo, dia 13, a menina foi encontrada em uma região de Matagal, entre Palhoça e Paulo Lopes, aqui do lado, tá? Foi necessária 1 hora de caminhada para chegar ao local. Ao ouvir a movimentação dos policiais, o suspeito tentou fugir com a garota. Foi dada a voz de prisão e os agentes chegaram a atirar contra o suspeito para que ele parasse. No entanto, o homem conseguiu fugir da mata. No cativeiro, os policiais encontraram uma barraca improvisada, com lonas e ainda objetos pessoais dos dois. O homem chegou a cortar o cabelo dela para evitar que fosse reconhecida. No local,
os policiais apreenderam uma arma e as munições. Esse corte de cabelo não é somente para evitar que a vítima seja reconhecida, né? Tem aqui a doutora Eugênia Vila, delegada de polícia do estado do Piauí, que é uma estudiosa nesse assunto. Esse corte de cabelo é para atingir a feminilidade daquela garota. As vestimentas, a maquiagem, o cabelo, são meios em que a mulher ela externa a sua feminilidade. O agressor, quando quer mostrar superioridade hierárquica, ele corta os cabelos, ele destrói as roupas e os objetos da vítima, ele mata o animal de estimação, ele corta o contato com o mundo exterior e ele termina matando essa mulher. Então, quero agradecer a possibilidade de vir aqui hoje, falar um pouquinho daquilo que nós temos desenvolvido no âmbito da Polícia Civil de Santa Catarina, que é a investigação com olhar de gênero, que vai muito além de um olhar de local de crime, vai muito além do olhar e análise pericial do corpo da vítima e passa pela compreensão do fenômeno da violência contra a mulher em todas as suas fases. E eu queria aqui dizer para as senhoras e os senhores que é compromisso nosso da Polícia Civil melhorar cada dia mais na investigação e no acolhimento, no enfrentamento a essas formas de violência, para que a partir do ano que vem nós não tenhamos mais esses números assustadores. E aqui, fazendo um parêntese, a investigação com o olhar de gênero está identificando mulheres que foram mortas, né, em feminicídio e que antes a estatística abordava como homicídio. Então, no final do ano, nós vamos fazer um comparativo com o número absoluto de morte de mulheres e com o feminicídio praticado pela questão de gênero e pela convivência doméstica e familiar. Enquanto tiver esses índices altos, nós não vamos parar. O nosso compromisso é tentar mudar essa realidade. Tá bom? Obrigada, pessoal.